Ok, bem-vindas e bem-vindos ao The Corporate Talk Brasil, o seu canal de troca de experiências e conhecimento no mundo empresarial. Eu sou o João Alípio e hoje eu tenho o prazer de conversar com o Luciano Calil, um profissional super experiente que eu já acompanho a carreira brilhante já há algum tempo e está aqui para compartilhar um ponto bem bacana. Tudo bom, Calil? Tudo bem, João? Muito obrigado aí pelo tempo, essa oportunidade aí da gente bater um papo. Muito bom. Eu que agradeço, eu sei que sua agenda é bem concorrida e esse tempo é muito precioso para a gente. Para começar e fazer um aquecimento, vou pedir para você se apresentar para o pessoal, Calil, dá um plazinho contando tua história, quem que é Luciano Calil para a gente. Então, tá legal. Bom, de uma forma breve, eu sou joseense, nascido aqui no Vale do Paraíba. A minha carreira começou após a formação do Colégio Técnico na ITEP. Eu comecei a trabalhar com TI desde então. Eu trabalhei numa empresa chamada Rationale, que tinha vários projetos ao longo das indústrias brasileiras, né? Isso me deu uma vasta experiência. E depois eu ingressei na Embraer, onde eu fiquei praticamente 14 anos, também com algumas posições, tive bastante experiência lá. Depois eu trabalhei 7 anos na Johnson, e na Johnson, na minha segunda posição que eu tive nesses 7 anos, foi aonde eu tive bastante contato com as tecnologias aí digitais, né, contato com inteligência artificial, né, e ali começou aquele estudo infinito, né, que a gente nunca sabe de tudo, né, o campo é muito vasto de conhecimento. E em 2021 eu ingressei na Val Group, que é uma grande empresa transformadora e produtora de embalagens plásticos, né, em 6 países, mais de 7.500 funcionários, enfim, tem várias fábricas, mais de 45 plantas. Então, ali também a Val Group tem bastante desafio, né? E assim, a gente vai aprendendo, a cada ano que passa, a gente vai se deparando com situações novas, né? Então, basicamente, a minha jornada profissional se resume a isso aí. Bem bacana, uma carreira bem, assim, que merece atenção. Mas, assim, para a gente pegar um foco, você falou da parte da tecnologia, eu queria ouvir de você, que está realmente na linha de frente, inteligência artificial. A gente vê muita coisa bonitinha sendo feita, mas eu queria ver, na tua experiência, o que está sendo isso hoje no mundo empresarial? Como é que está a inteligência artificial para quem tem que dar resultado? Não, esse é um campo muito interessante, está sendo muito mais falado como nunca, né? Mas por quê? Por conta do impulso aí que teve da IA generativa, né? Antigamente a gente falava de inteligência artificial e assim, é um assunto muito antigo. Só que o Uhum. guarda-chuva é muito grande, né? Quando a gente falava comumente de IA, o que era mais conhecido no mercado era machine learning, né, aprendizado de máquina. Mas para você resolver problemas a nível de machine learning, não é qualquer pessoa que consegue se capacitar muito rápido, né? Por quê? Você precisa entender de algoritmo, precisa entender de linguagem de programação, de estatística, matemática, negócio, né? E a aplicação disso são para determinados casos, né? Agora, com o IA generativo, virou, assim, de forma exponencial, o mundo inteiro, as redes sociais, né? Todo mundo democratizou o uso da inteligência artificial. No entanto, são aplicações diferentes, né? Então, o que eu posso dizer é que tanto a machine learning, ou deep learning, ou outras disciplinas dentro do guarda-chuva de IA, já é uma realidade hoje em vários aspectos, em empresas, em aplicativos que a gente usa, né, no dia a dia, mas o IA generativo, de fato, deu esse boom, né, desde a criação do ChatGPT, enfim, tem vários outros, né, outros LLMs, e realmente democratizou, e também apoia muito na eficiência organização, de qualquer organização, João.
qualquer organização. Tem aplicações aí reais que Você a gente... pode compartilhar algum exemplo, assim, mesmo que não possa entrar em detalhe, assim, aonde que a IA hoje está sendo usada e você vê que realmente já está fazendo diferença? Olha, falando de IA generativa, por exemplo, em áreas administrativas, por exemplo, atividades que você precisa fazer uma análise em planilhas gigantescas com muitas informações que demorem horas, você conseguindo fazer um contexto, gerar um prompt adequado, você consegue validar se a resposta que a IA te dá, ela é mais rápida do que a sua análise como humano, né? E por que que tem que analisar e validar? Porque a IA também alucina, ela erra, né? Ela pensa que tem, ela aprendeu com muitos dados, né? E se você não colocar um contexto e gerar um prompt de forma responsável, sabendo como que você faz a pergunta, muitas vezes você não vai ter a resposta assertiva. Mas, se você tiver uma resposta assertiva, você vai poupar muito do seu tempo, né? Então, por exemplo, para fazer análise de currículo, você consegue fazer, para fazer análise de perfil, você consegue gerar, através de vários relatórios de perfil, de personalidade, um resumo. Você consegue gerar em pouquíssimo tempo planos de desenvolvimento. Você consegue gerar filmes, ou vídeos, ou apresentações com avatares, né? Uhum. Você consegue gerar um discurso, gerar um gêmeo digital do João, por exemplo. Vamos supor que você tivesse uma agenda muito concorrida, mas de fato você precisa aparecer em reuniões, em fala, na mídia. A gente consegue, o IA consegue gravar a sua voz e, e a partir de um texto, de um discurso aprovado por você, esse seu gêmeo digital passa a ser o João. E cada vez mais fica imperceptível essa mudança. Quem é humano, quem não é. Outra aplicação são atendimentos com saque por vídeo, como a gente está conversando aqui, e você não sabe se é a pessoa, se é um avatar criado ou um gêmeo digital de alguém. Uhum. Enfim, tem inúmeras aplicações já, inúmeras, e cada vez mais aparecem outras, né? E inclusive tem bastante repositório de aplicações de IA, aplicações que você pode usar o dia a dia e surge, é impossível acompanhar, né? Mas a gente tem que estar ligado, né, para entender quais problemas de negócio a gente quer resolver com IA e explorar, porque tem muitas opções, tem muita gente fazendo muita coisa. Que interessante, você está falando um caso, eu queria até ouvir, né? Não sei se você acompanhou um caso da Deloitte, que saiu agora, que ela vai fazer um refunding, né? Vai devolver um dinheiro para o governo da Austrália, porque ela fez um relatório cobrando uma fortuna, e aí descobriram que boa parte do relatório foi gerada por IA. E aí o pessoal se sentiu, entre aspas, enganado, né? E estão fazendo uma devolução. Você vê assim, que a gente falou bastante nessa parte da IA, digamos assim, GPT, nem sei qual foi a IA que eles usaram. Esse risco a gente corre de ter coisas que as pessoas... Eu nem sei o motivo, se o relatório era ruim, era bom, ou foi só o fato dele ter pago ser humano para digitar, se foi mais cultural. Mas você vê esse tipo de risco sendo uma coisa presente nos nossos negócios? A gente usar Então, e alguém reagir contra? então, o que eu vejo é que tem uma área ainda de desconhecimento, que é a governança. Quando a gente fala de governança sobre IA, parte pela responsabilidade. O que é uma responsabilidade? Vamos supor que você cria um agente para conversar com o cliente, ou um exemplo que eu vi funcionando. Um agente que recebe seus pedidos numa cafeteria, tá? O cliente mal sabe que esse agente, ele tem vários outros agentes, um agente que escuta, um agente que fala, um agente que cuida do pagamento quando você vai fazer o check-out. Mas é como se você estivesse falando com um garçom, né? E Uhum. esse caso eu vi.
Então, imagina se a gente, dependendo da região, do país, ou da cultura, a gente usa uma linguagem inadequada. Então, são aprendizados que a gente vem tendo, né, os cuidados que antes a gente não tinha e a gente precisa ter. Então, essa parte legal, essa parte cultural, essa parte humana, porque é um humano falando com uma máquina. É um aprendizado, a governança, no que diz respeito à responsabilidade de uso, a linguagem que isso vai ser feita, como é feita, se tem legislação que não se aplica, a própria segurança da informação, né? Hoje, a gente, sem precedente, a gente está tendo que lidar com situações novas. Por exemplo, se você tem um modelo ou um agente funcionando que está tratando com o público e tem uma invasão e distorce toda a lógica do seu modelo, você imagina o estrago que isso vai Uhum, ocasionar para o seu negócio. Então, como resolve isso? Então, tem muita coisa que as pessoas não sabem ainda o que elas vão se deparar conforme o uso, porque são coisas novas. E olha que está proliferando demais, como a gente falou no começo, né? A rede social, está todo mundo usando, é o aluno, é o advogado, não é TI mais, né? uhum. Agora os desenvolvimentos passaram a ser de todos. Todo mundo tem capacidade de fazer alguma coisa, né? Todo negócio consegue fazer alguma coisa. Então, o ponto essa governança já tem muita coisa pronta já no aspecto de cuidados, mas, por exemplo, esse caso da Deloitte eu não sabia, mas assim, É, haverão brechas para questionamentos e até regularizar, fazer uma política ou gerar uma lei, eu acho que isso daí vai longe e não vai acabar, porque a criatividade provavelmente a gente vai está ver aí, muito né? tempo. Kelly, eu queria explorar agora um ponto que você tocou, que eu acho que é interessante. Tem falado da IA, assim, o prompt, né, engenharia de prompt, nem sei se isso ainda existe. Você falou o termo agente. Explica para a gente o que é um agente de IA. Tá, então, assim, o agente, ele é diferente de vamos dizer assim, quando você, um agente, ele é um humano, ele simula um humano e ele toma uma ação, ele faz a gente, você já deve ter escutado que a gente está na era agêntica, né? Então, Uhum, assim, não é questão só de reagir àquilo que você pergunta, o agente, ele pode opinar, porque ele vai aprendendo, ele já tem esse contexto, essa missão, então ele pode disparar uma ação, ele tem opções para isso. Então, ele é um pouco mais inteligente. Ele quando a gente fala do trabalhador digital, né, quando a gente tem agentes, são pessoas, são máquinas, né, são inteligências que estão interagindo com você e eles tomam ações, né? Então, essa é a era que a gente está vivendo. Então, e esse agente, para o cliente ou para o humano que está interagindo com ele, às vezes ele acha que está interagindo com uma única IA, mas por trás são é, várias engrenagens, vários agentes, várias tecnologias. Então, assim, as pessoas, quando compram, por exemplo, uma plataforma do Copilot mesmo, né, da Microsoft, você cria um agente em minutos ali. Mas para fazer funcionar, para fazer gerar o valor que você precisa testar, você precisa validar, né? Gerar é fácil, mas assim, gerar o valor que você espera, você precisa arquitetar isso. Então, um dos mitos que acontecem eu tenho uma solução aqui que é plug and play, vamos lá colocar, tem um agente que já sai funcionando. Não, você tem que entender qual que é o contexto. Agora, se for um agente que já foi para uma cafeteria e os serviços, né, e o seu propósito, a missão é o mesmo, você consegue sim fazer um reuso, né? Mas você tem que tomar muito cuidado, porque eles têm gatilhos, eles têm ações, entendeu? Então, esse é o propósito do agente. quem desenvolve o agente é um ser humano que
digita ou já tá, a IA já se autogera, se autodesenvolve? Hoje em dia você pode pedir para a IA criar códigos, né? Uhum. Ou seja, está cada vez mais criativo, né? E o ciclo de desenvolvimento, o ciclo de criação tá menor. Mas assim, eu não vi ainda hoje uma IA que cria o agente e já sai funcionando. É. Sempre tem essa curadoria aí humana para validar se realmente esse agente está fazendo aquilo que se propõe, né? E do ponto de vista de desenvolvimento, de gerar, como você falou, gerar código realmente, o GPT abriu, agora estava vendo até, estava instalando algumas funcionalidades dele que diz que gera código, que corrige. Vocês já estão adotando isso internamente? O pessoal que Sim. usa já está... As ferramentas que a gente usa já tem IA embarcada, consegue em tempo de desenvolvimento já acelerar o desenvolvimento, fazendo uma medida tradicional ou com uso de IA, é absurdo assim o tempo ganho que a gente tem usando a IA para ajudar nessas atividades de desenvolvimento. Deixa eu te perguntar um detalhe que eu sei que nem todo programador é muito caprichoso. Documentação, explicar o que é o código, gerar depois relatório. Vocês já fazem com IA, isso Com realmente IA, funciona? com IA. Obviamente, no começo a gente validava para ver se essa documentação vai ser útil quando for necessário, né? Mas é com IA. Tem coisas, tem muito trabalho repetitivo, João, que a gente já faz com IA. E não vive sem mais, sabe? Eu converso com alguns colegas de outras áreas e ainda tem gente falando, não, o IA está como o meu to-do. Eu ainda não confio. Essas pessoas vão ficar para trás. Vão ficar. Por quê? Esse acho que é um ponto importante para a gente deixar para os nossos ouvintes. Tem que testar, e aí, assim, falando de adoção, né, que eu acho que é um dilema ainda em algumas empresas, né, que tem algum receio, tem outras que estão na frente. A adoção, ela é uma jornada, João. Essa venda, esse mito que é fácil, não é fácil. Dá para você ter ganhos rápidos, isso dá, mas é uma jornada. Você tem que ter a expectativa que não é apertar um botão e já sai tudo funcionando, né? Tem gente que ainda está com essa expectativa e não tem paciência e deixa para depois. Mas é um aprendizado, a gente tem várias opções, a gente tem várias plataformas que ajudam a aceleração, a gente tem vários treinamentos, a gente tem, ou seja, tem treinamentos bons, tem treinamentos que o próprio IA publica e cria os conteúdos, e aí é mais do mesmo e vende por R$ 50, R$ 70. Imagina 1 milhão de vendas dessas com coisas óbvias, por exemplo. Tem muita gente ainda ganhando dinheiro com isso. Mas é uma jornada. O meu conselho é experimente, experimente, prototipa, coloca em uso e funcionando escala. Escala, reusa. Isso tanto para ciência de dados, que envolve uma área mais avançada, como machine learning, e também com o IA generativo, por exemplo, criação de um agente simples. Testa, deixa alguns usuários testando, dando feedback, e aí você vai aumentando a complexidade e resolvendo o serviço. Daqui a pouco você vai ter alguns trabalhadores digitais com inteligência ali te ajudando no dia a dia. Você vê que isso é um caminho, aí pensando, já indo para nosso ponto de deixar uma mensagem para as pessoas. O jovem que está nos ouvindo, ele consegue ser digamos assim, o agente dessa transformação? Ele consegue montar alguma coisa para a empresa degustar, entender e, em cima disso, começar a espalhar? Como é que você começaria? O que você recomendaria? João, até a gente que é mais experiente, que não é mais jovem, né? Jovem de mente, qualquer um consegue, João. Qualquer um. Perfeito. Então, as competências que eu vou responder pelo lado das competências que eu julgo cruciais. Aí depois
a gente pode se aprofundar por outra vertente na sua pergunta, tá? Mas falando de competências, o ser humano tem que ser curioso, primeiro, senão não tem aprendizado, né? Curioso, ler, estudar, ver vídeo, entender como funciona, ter um mínimo de conhecimento. Você não precisa ser um PhD, mas você precisa ser curioso, né? Quando você domina, e esse domínio é só na prática, é a arte de prompt, aí você vai conseguir tirar resultados melhores, mais acurados, tá? E quanto mais você bater a cabeça, experimentar, testar, você vai ganhando essa proficiência, né? Isso em qualquer área, em qualquer área. Mas o ponto do IA é que tem muita coisa pronta, rápida, por isso que eu falo que você consegue gerar valor rápido em pouco tempo. Eu vou dar um exemplo. A gente tem feito um aculturamento digital dentro da Val Group, para todo É mundo, para todo bacana. mundo. Então, a gente nivela o conhecimento e, depois de nivelar o conhecimento, a gente aproveita um segundo período e explora situações de negócio que poderiam ser Que incrível, cara. beneficiadas com IA. E aí teve um caso de um trabalho de uma área administrativa que, em média, demorava 6 horas para fazer validações de arquivos por semana, 6 horas por semana. Esse trabalho de 6 horas, que demorava alguns dias na semana, somando tudo dava 6 horas, com a análise final dessa analista, passou a ser 20 minutos por semana. 20 minutos, porque ela aprendeu, entendeu o conceito, experimentou, se aprimorou, testou, validou, confiou. Hoje em dia, o tempo dela agora é para outra coisa, porque isso já foi, já é passado, e ela tem que fazer essa atividade rotineira. Então, são coisas desse tipo que todas as empresas possuem como oportunidade. Pô, bacana. Então você já deu um roteirinho aí para o pessoal, quem está querendo. Faz um nivelamento, um aculturamento, desafia o pessoal para pensar, pratica, e aí, em cima dessa prática, gera resultado e começa a espalhar. Começa, não, e espalha por si só, né? Porque É, quando você divulga, faz a propaganda, a área do lado também tem, todo mundo tem problema de tempo hoje, né? Você imagina uma empresa onde tem 100 pessoas, se 5% dessas 100 pessoas tiver um pouco mais de produtividade, olha o potencial de produtividade que você tem na empresa. Então, é isso. E assim, e o cuidado que eu tenho como recomendação usem plataformas que estejam blindadas do mundo da internet, né, do mundo público, para você ter a tranquilidade que informações não estarão em nuvens ou em bases que você mal conhece ou não sabe onde vai parar, ainda mais se tiver alguma informação com alguma propriedade intelectual. Fora isso, aí eu não vejo problema nenhum, né? você pode dar um exemplo de que seria uma plataforma dessa? Essas plataformas pagas de fabricantes, né? Então seria muito melhor para o mundo empresarial do que você contratar o seu LLM e começar a testar com informações, com dados de cliente, dados restritos, sigilosos, entendeu? Entendi. Então esse é um ponto para as pessoas pensarem também. Então, Dentro da treinamento, empresa, sim. envia, desenvolve, mas sempre olhe para o que você está. É a parte do LGPD, se eu tratar com o dado do ser humano, né? Isso também Exatamente. poderia ter uma exposição. É evitar esse tipo de exposição. E, de novo, né, o mundo está aprendendo cada vez mais. Já tem bastante aprendizado nisso sobre privacidade, né? Privacidade em IA. Né? Com todo evento que você se inscrever daqui para frente, você vai ver que vai ter sempre uma palestra falando de privacidade, que é uma preocupação realmente do mundo inteiro por conta dessas legislações, né? Que dá muito problema, obviamente, se tiver vazamento. Perfeito.
Do ponto de vista para a pessoa se desenvolver para isso, curso, internet, eu pergunto para o GPT como me desenvolver, o que você recomenda? Então, você já pegou o espírito, né? Eu acho que tudo isso que você falou, É, usar o GPT ou o Gemini ou usar qualquer outro LLM, sempre é bom, ele vai te dar bastante insights, ajudar você a pensar, explorar novas possibilidades, mas tem algumas escolas de educação. A Startse, por exemplo, é uma excelente escola para ter uma formação. Eu tive experiência também com a Adapta. A Adapta é uma plataforma que você uhum, compra e tem vários prompts, várias tecnologias, mas tem muito curso lá. Então, se você praticar por um curso da Startse ou pela Adapta, é claro que o curso, se for presencial, você consegue absorver de forma mais rápida, porque você vai ter interações ali, né? Mas tem muito material na internet, né? E o próprio modelo pode te ajudar aí a pensar em é. formas diferentes. Você vê que as universidades, eu não sei, ainda contribuem nesse ambiente ou eles ficaram para trás? De uma forma geral, eu não vejo isso na educação hoje das É, universidades. por isso que eu te fiz a Eu vejo, pergunta. mas mas eu acho que é uma questão de tempo, porque alguma coisa vai acontecer, porque está uma aceleração muito grande. E se não acontecer também, João, pensando agora, todo mundo tem condições de ser autodidata nesse mundo aqui, né? Nesse mundo de IA, de tecnologia. Então, eu acho que tem que acontecer e vai acontecer, mas não é um impeditivo para deixar o brasileiro, por exemplo, como analfabeto digital em IA, porque tem muito recurso, né? É muito recurso. E os jovens sabem, se viram, Uhum, né? Os mais experientes também, como a gente, também têm se virado muito bem, né? Então, a informação está aí disponível, né? perfeito. Calil, excelente o nosso bate-papo. Eu sei que você está super carregado. Queria pedir só para você deixar uma palavra final para os nossos ouvintes, o pessoal que está querendo se desenvolver. O que você recomendaria, finalmente? Mente aberta, Mente aberta. mente aberta para crescimento, para teste, para aprender, para errar e corrigir. Se a gente não tiver a mente aberta, aí você não extrai a sua curiosidade, você não aprende, você não experimenta, e é isso. Acho que a mente aberta é a alavanca aí para o aprendizado, ainda mais no mundo de hoje, né, que a gente tem que se adaptar em tudo. Tem legislação, tem, né, a reforma tributária chegando, né, então deu uma chacoalhada no país todo. Uma hora vai para lá, outra hora vai para cá, e esse mundo de tecnologia é assim, está indo para lá e para cá o tempo todo. A cada minuto que a gente está conversando aqui, tem alguém inventando alguma coisa. Então, mente aberta te proporciona a ficar de olho o que está acontecendo no mercado. De novo, né? É difícil acompanhar tudo, mas não precisa acompanhar tudo, tem que tomar cuidado também, porque se você ficar só com a antena ligada e não realizar, você não aprende. Então, fica com a antena ligada, cabeça aberta para o aprendizado e testa, vai testando, gera esse feedback loop de uma forma rápida, produtiva, que daqui a pouco você vai estar dominando o assunto. Muito bom, Calil. Excelente. Obrigado do teu tempo aí por compartilhar, principalmente uma experiência de quem está na linha de frente, né? A gente sai um pouco da teoria, do deslumbramento e ir para a prática. Era isso, Calil. Muito obrigado. E para o pessoal que está nos ouvindo, quem não está ainda seguindo o nosso canal, convidar a seguir, comentar, deixar, se tiver alguma dúvida, eu repasso para o Calil. E agradecer novamente o tempo do Calil, que é o bem mais precioso que a gente tem, né? Compartilhar tempo e experiência é uma das coisas mais nobres que a gente pode fazer. Não, Obrigado, Calil. foi um prazer aí pelo convite, e eu agradeço aí, João. E
precisando, a gente troca ideia, eu sempre aprendo muito com você aí, é sempre um prazer aí, essa troca. Obrigado, Calil. Um abraço. Até logo, Até mais. pessoal. A gente se encontra no próximo The Corporate Talk.